Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu destes testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunha daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, nós estamos vivendo a semana da Epifania e hoje é o último dia desta semana que nós celebramos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o último dia do tempo do Natal. E a liturgia deste último dia da semana da Epifania nos convida a refletir sobre a confiança em Deus e nos prepara para assumir a missão recebida no batismo. Primeiramente, nós ouvimos, hoje que antecede o domingo do batismo do Senhor, no Evangelho sobre a realidade do batismo de João e o batismo de Jesus. Naquele tempo, diante da realidade que eles viviam, o batismo não tinha o sentido sacramental que hoje se tem. Era um batismo de purificação, onde as pessoas recorriam e eram lavadas, ou seja, elas eram lavadas, purificadas, dentro do contexto judaico. Então, diante de todas as regras que eles tinham, uma delas era a realidade da purificação. E esse lavar-se todo simbolizava a purificação de seus pecados. Ali nós percebemos que alguns discípulos de João ficaram com ciúmes da realidade do Messias Jesus estar batizando, porque eles ainda não compreendiam o tamanho da graça, ou não compreendiam a dimensão da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto um quanto o outro, não existe uma diferença em relação ao batismo em nenhum, ou seja, e João ele não tem a pretensão de se achar melhor do que Cristo. Tanto é que ele diz que é um privilégio, e que Jesus cresça e ele diminua. E dentro da dimensão da igreja, infelizmente hoje, muitas pessoas
querem aparecer-se, né? Querem se destacar, querem buscar fama. E um fato que dói o coração de Deus e também que me intriga um pouquinho, é que alguns padres que estão à frente da mídia, algumas pessoas que estão, né, diante da realidade das mídias sociais, em busca da fama e de seguidores, acaba recorrendo à compra de seguidores e curtidas e até mesmo de comentários, porque infelizmente existe uma rede por aí que quer, né, burlar o sistema. Isto é sinal de que muitos querem aparecer, ou seja, né, que eu como humano, como pessoa apareça e Jesus, né, eu só vou utilizá-lo para o benefício da minha fama. É fato. Infelizmente, é fato. Mas nós não devemos parar nessas coisinhas, porque assim como São João nos ensina no último trecho da sua primeira carta, tem situações de pecado que nós devemos rezar e outras situações que nós não devemos rezar. Ou seja, João, ao terminar a sua carta, retorna ao tema da confiança em Deus, mas também ele traz algumas realidades em relação ao pecado. Ao pecado que conduz à morte e o pecado que não conduz à morte, ou seja, o pecado mortal e o pecado venial. E ele nos alerta que diante do pecado do outro, se nós vermos e percebermos que o nosso irmão cometeu algum pecado leve que não conduz à morte eterna, nós somos chamados a rezar e a interceder para que ele possa retornar para o caminho de Cristo. Mas também, de certa forma, ele se refere aqui ao gnosticismo, a heresia que muitos estavam vivendo no período em que esta carta foi escrita. A apostasia, a heresia. Né? A apostasia tem pecados que, né, nós sabemos que existe dentro da realidade do Código de Direito Canônico, que nos alerta que certos tipos de pecado conduz também à excomunhão. A pessoa é excomungada, ou seja, é tirada ali a comunhão entre ele e a igreja, entre ele e Deus. Pecados que geram esta excomunhão e que levam e conduz para o inferno. Nós somos chamados também, mesmo diante desta realidade, a rezarmos e a intercedermos pelos pecadores, assim como Nossa Senhora nos ensina em todas as suas aparições, pegando o exemplo da aparição em Lourdes, aquela adolescente, aquela jovem Bernadette, onde ela pede à jovem que faça penitência e reze pela conversão dos pecadores. Penitência, penitência, penitência e oração pelos pecadores. Então nós, como cristãos, como batizados, nós temos os nossos deveres. E por isso, diariamente, nós precisamos rezar a Deus, pedindo a graça do Espírito Santo, para que nós possamos permanecer fiéis a Deus. E se porventura, por um deslize ou por uma fraqueza humana, nós cairmos ou incorrermos em pecado, nós devemos reconhecer a nossa miséria, fazer um exame de consciência e buscar um verdadeiro arrependimento e buscar a confissão. Um exemplo de um pecado que leva à excomunhão automática: defender o aborto, apoiar o aborto, incentivar o aborto e a prática do aborto.
E, infelizmente, muitas pessoas estão excomungadas e não sabem por apoiar determinados partidos políticos que em sua agenda promove o aborto e a eutanásia, e assim como a degeneração do ser humano. Por isso nós precisamos rezar diariamente a Deus, pedindo o dom da fidelidade. Então, nesse último dia da semana da Epifania, nós também somos chamados a refletir sobre a nossa confiança em Deus e nos preparar para assumir a nossa missão recebida no batismo. E rezarmos diariamente, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a combater todo o mal, a combater em nós a concupiscência da carne, todo o desejo pelo pecado, e ainda rezarmos diante das tentações, pedindo a graça do Espírito Santo para que nós possamos realizar a nossa missão de batizado com eficácia. A primeira leitura nos fala dessa confiança assim, continuando a reflexão sobre o último trecho da carta de São João, ela nos fala também desta confiança em Deus, presente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter confiança em Deus é pedir e acreditar que na hora e no tempo de Deus, se for da vontade dEle e se for para a nossa salvação, Ele nos atenderá. Ser atendido por Deus é o desejo de todos nós, porém nem sempre nossos pedidos condiz com a vontade de Deus e nem sempre os nossos pedidos a Deus condiz com aquilo que é o caminho de salvação e santidade. Então, ao longo da nossa vida, nem sempre deixamos que a vontade de Deus se realize na nossa vida, porque queremos fazer a nossa vontade e o nosso querer. Assim, permitindo que o pecado entre na nossa vida, seja os pecados leves, veniais, ou seja os pecados mortais, e muitas pessoas ainda preferem assumir a excomunhão, aceitando o pecado, a morte, do que aceitar a verdade e a vida que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós rezamos o Pai Nosso e dizemos, seja feita a vossa vontade, nós nem sempre damos conta do que nós estamos rezando, porque nossas orações se tornaram algo automático. Nós ligamos ali o piloto automático e vamos rezando e não prestamos mais atenção naquilo que se reza, naquilo que se pede. Por isso, quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade, é uma expressão, é um gesto de confiança em Deus, conforme diz São João na leitura de hoje. Confiar significa deixar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, sem pedir. Se pedirmos e não formos atendidos, é porque o nosso pedido não é coerente para aquilo, ou seja, não é coerente para a nossa salvação ou não condiz com a vontade de Deus. E o que não condiz com a vontade de Deus? A apostasia, as heresias, as divisões, a murmuração, assim como não aceitar e acolher o atual magistério, o atual Papa. Para encerrar, São João, ou seja, São José Maria Escrivá nos ensina que o nosso amor precisa estar em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, sua mãe, a São José, o pai adotivo e patrono da Igreja, e ao Papa. Se é o Papa que eu goste ou não, eu preciso acolher para não incorrer em
heresia ou apostasia, assim como as heresias do primeiro século, o gnosticismo e tantas outras realidades que ainda existem no nosso meio. Então, tem certos tipos de pecado que não conduz à morte, que se pedirmos perdão, até mesmo ali no ato penitencial da missa, nos é perdoado, mas tem pecado que nos conduz à morte e nos afasta da graça de Deus, que é preciso ir lá e confessar com o sacerdote e muitas vezes pedir a graça de Deus para que nós possamos nos arrependermos verdadeiramente para voltarmos à comunhão com a Igreja e com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.